pois cremos que o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. Usa a tua serva de uma forma poderosa, Senhor, e fale aquilo que nós precisamos nessa noite ouvir da parte do Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, versículos 3 e 4. Eu vou ler o 3, os irmãos podem ler o 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O 4. Amém. Podem sentar. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu creio que Deus marcou o encontro conosco hoje. Esse culto de hoje já estava escrito pelo Senhor. E quero agradecer o convite, através da irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth, que esteve convidando e vendo o dia que dava para a gente vir. E não dava numa semana, não dava na outra. Foi difícil, Mas até que a gente achou aí um tempo, uma brecha. E nós estávamos viajando e chegamos e estamos aqui para servir ao Senhor com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor dessa igreja, aos irmãos que estão me recebendo aqui, pela oportunidade, de estar aqui. Venho ali de Bragança, da congregação de Torre Forte, sob cuidados do pastor Salomão Coelho. E estamos aqui para falar, no nome do Senhor, de coisas que eu acredito que vai servir de edificação para as nossas vidas. Primeiro eu quero perguntar: quem quer que o Espírito Santo de Deus vai morar na sua casa? Diga amém. E aí nós vamos meditar nos 2 versículos que nós lemos inicialmente, antes de eu falar, dar o testemunho. E a gente vê que é um trecho da Bíblia muito conhecido por todos nós, Quando se fala do que aconteceu no início da criação, quando Eva acabou sendo tentada e caindo numa situação a qual levou o resto da humanidade a consequências muito graves. E a gente encontra aqui no primeiro versículo uma orientação, que foi a orientação divina. Deus dizendo: não comereis dele, que ele estava falando do fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. E no segundo versículo que nós lemos, nós encontramos aqui uma orientação animal. Então encontramos aqui 2 orientações, a divina e a animal. Qual é a primeira, irmãos? A divina. Qual foi a segunda? Animal. 2 tipos de orientação. Agora você imagina o que foi que Eva escolheu? A orientação animal. E a gente fica assim sem entender. Às vezes você pode estar lendo isso e dizendo: se fosse eu não ia deixar de ouvir Deus para ouvir um animal. Eu não ia deixar de ouvir as orientações que iam me levar para a felicidade, para ouvir algo que fosse me destruir. E aí, tem momentos que eu quero falar com os jovens, tem momentos que eu quero falar aqui com os pais. Às vezes a gente pensa, e erradamente, às vezes a gente julga até o filho dos outros, pensando assim: tal pai, tal filho. A gente não ouve falar muito isso, irmãs? Filho de peixe e peixinho. Às vezes a gente olha uma pessoa e diz: essa pessoa não foi orientada pelos pais, é por isso que ela é assim, é por isso que ele faz assim. Não tem filho de crente, nem parece que foi filho de crente um dia na vida, parece que nunca conheceu a Deus. Aí você olha e pensa assim: como que pode? Ainda é filho de crente. Aí eu quero dizer para os irmãos: será que as escolhas dos filhos dependem do tipo de pais que tem? Não, irmãos. Às vezes a gente pensa assim: se eu criar
E aí tem um segredo na palavra de Deus quando diz: cria teu filho no caminho em que deve andar, porque mais lá na frente ele não vai se esquecer. E aí às vezes a gente pode pegar, ótimo irmão, pode soltar um fundo musical aí, que me ajuda muito. A gente pode pegar isso e pensar: se eu criar minha filha ou meu filho na igreja, ele vai seguir até o fim aqui. Irmãos, aí tem um segredo que hoje nós vamos descobrir. Ele pode sair sim, ele pode andar aí e fazer o que ele quiser, mas se você fez a sua parte, Deus é fiel e Ele vai fazer, nem que seja no último momento, essa criatura que foi ensinada conhecendo quem é Deus, voltar para o seu caminho. Então, nem sempre as escolhas vão depender dos pais, porque se a escolha do filho dependesse do tipo de pai que tem, eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem era o pai de Adão e Eva? Quem orientou Adão e Eva? Não foi o próprio Deus? E o discípulo prestou? O filho obedeceu? Alguém que foi perfeito orientou. Imagine a gente que é imperfeito orientar os filhos para dizer assim: eles vão obedecer. Então começou mal, né? Eva escolheu a orientação animal. E o que será que fez com que ela fizesse isso? Foi a fonte do seu entendimento. É como você entende. Ela entendeu que ali seria o melhor caminho, porque a serpente vai dizer assim: olha, sua boba, é o seguinte, se tu comer desse fruto proibido, tu vai conhecer coisas que ele não quer deixar que tu conheça. Então Eva, no fundo, ela tentou ter uma liberdade. E aí eu quero dizer, a liberdade condicional, ela tem sucesso. A liberdade incondicional, ela leva para o precipício, que foi o que ela procurou. E aí, irmãos, todo Éden tem sua serpente. Todo Éden tem a sua serpente. O problema é a gente saber que Jesus pisou na cabeça da serpente. Que essa promessa de vencer o diabo é para você e é para mim. Que o Senhor nos dá autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo, seja ela qual for. Não tem força maior do que a do Senhor. E aí eu falo com os jovens e pergunto: qual é a tua influência hoje? Quem é que tu está ouvindo? Está ouvindo mais a voz divina? Ou tu está ouvindo a voz da serpente? Você que responde para você mesmo, porque você sabe da sua vida. A Bíblia diz lá em Tiago 4:4 que a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. Não tem meio termo. Se você quer estar andando de braço dado com a serpente, saiba que você é um inimigo de Deus. Porque a serpente não tem bom conselho. E eu vou dizer para vocês: toda vez que um cristão se mete e se associa com ímpio, ele é influenciado. Ele é influenciado na forma de pensar. Ele já começa a ter aquele negócio de uma palavra aí que diz assim: não tem nada a ver. Tudo pode, eu faço o que eu quero da minha vida. Não tem nada a ver. Porque o ímpio está o tempo todo como uma serpente dizendo: por que tu não faz isso? Tu é tão jovem. Por que tu não aproveita a vida? Ah, tu tá muito feia. Tu te veste feio. Por quê? Porque tu é crente. Ah, tu não tem que ser assim. Tu vai ser discriminado. Tu vai ser discriminado na escola, na universidade, no teu trabalho, aonde tu for. Tu tem que parecer o máximo que tu puder com todo mundo, menos com o teu povo, que é o povo crente, né? Então toda vez que você se associa, jovem, com o ímpio, você não vai se dar bem. Primeiro que você começa a se constituir um inimigo de Deus, porque aí você vai ficar com o ímpio ouvindo ele blasfemar contra Deus e falar tudo que não deve, e você, para agradá-lo, vai aceitar e vai só balançar sua cabeça. Quando você se associa com o ímpio, você começa a mudar sua linguagem. Sua maneira de falar fica diferente. A sua maneira de pensar
Tem gente que muda até a sua forma de adorar. Começa a mudar e começa a misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. É uma forma pagã de adorar. Eu sou crente, mas eu acredito no horóscopo. Ai, eu quero ver o que vai acontecer nesse mês comigo. Infelizmente, essa é uma realidade nossa. É crente, mas lá na frente da internet ele não é crente, porque ele vai para site pornô, ela vai para site pornô, ela vai para um monte de redes sociais que tem. Encontre um namorado perfeito, pares para namoro, não sei o quê. Enquanto o Espírito Santo de Deus fica olhando. E a serpente dizendo, muito bem, é por esse caminho que tu tem que ir, e lá no final eu vou te encontrar. Isso aí é se prender a um jugo desigual. Eu quero dizer aqui que eu sei que tem gente que faz isso aqui. Deus está me dizendo que tem gente que faz isso aqui. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, tu vai mudar a tua vida. Porque não é o teu pai e a tua mãe que está te vendo. É o Espírito Santo de Deus. Eu não vim aqui à toa falar nada de mim. Eu vim aqui falar o que Deus está me mandando. E Deus está me dizendo isso. Que tem gente aqui que precisa mudar a sua vida. Porque está andando por um caminho que no final pode dar em morte. Hoje a serpente usa 2 mecanismos diferentes para te jogar lá na lama, jovem. Cuidado. O primeiro, infelizmente, irmãs, é a escola. Antes a escola era uma segurança. Eu digo para vocês porque eu sou professora de uma universidade. Eu sei muito bem o que se ensina. Você leva o seu filho para a escola, aquele filho que você trouxe para a escola dominical, que você carregou no colo, que cheirou, que beijou, que alimentou. A mocinha cresce, o rapazinho você leva para a escola. E lá na escola ele vai aprender tudo ao contrário do que você ensinou a vida inteira na igreja. Lá ele vai aprender que tudo pode. Lá ele vai aprender que homem não nasce homem, nem mulher nasce mulher, que ele escolhe o que ele quer ser. Lá ele aprende a responder papai e mãe, a gritar, a dizer que ele tem seus direitos. Lá ele descobre que ele tem um tal de 0800 para denunciar o pai para isso, a mãe para aquilo, o fulano. Lá ele começa a ter um sentimento de ele ser maior do que o pai e a mãe. Infelizmente a escola está fazendo isso com nossos filhos. E vão ficando meninos e meninas frágeis, dependentes, muitas vezes depressivos. Porque nós tivemos uma educação bem diferente. Eu lembro quando o papai chegava num lugar que ele queria conversar com alguém, bastava ele me olhar. Porque eu sabia que se eu não saísse era a taca certa. Era caladinha. Quantas vezes eu saí dali e fui falar do meu pai lá na rua? Ou fui bater o pé? Pai, que eu sabia que eu ia levar uma. Então a gente aprendia a respeitar. E a gente amava nossos pais muito mais do que os filhos de hoje. Porque a gente respeitava. A gente amava, a gente respeitava. Quantas vezes eu levei surras, inclusive. Ficar de joelho, pegar a palmatória. Eu não sou a favor de violência, não pensem isso. Eu estou comparando o que nós sofremos e como nós não éramos revoltados com nossos pais. Hoje tem filho sofrendo, tem gente doente porque você não honra seu pai e a sua mãe. E eu quero te dizer que se você não mudar, triste vai ser para você. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que viva muito tempo sobre a terra. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter sucesso? Honra teu pai e tua mãe. Quer arrumar um casamento feliz? Honra teu pai e tua mãe. Agora, se você é do tipo de filho que a mãe não pode te pedir para lavar uma louça, que tu quer quebrar os pratos, tá difícil tu ter sucesso. Se você é o tipo de filho que você, só porque é homem, está com a voz um pouquinho mais grossa, a mãe fala e tu dá uma resposta maior do que a tua boca, tá difícil tu ter sucesso. Tá direto no caminho da serpente. Tá ouvindo a voz do animal. Hoje, na era da liberdade, o modelo que a sociedade está ensinando é que nós temos liberdade de andar como a gente quiser e fazer o que a gente quiser. É por isso que tem muita gente que hoje está aí sofrendo. Doenças da alma, irmãos, que não tem cura com remédio. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode curar a doença da alma.
Não existe doença que o Senhor não cure. Só que tem doença da alma que ela foi iniciada lá na tua desobediência. Ali naquilo que tu escolheu, porque tu achou que tu ia andar como tu querias. E aí você adquiriu uma doença da alma. Muitas precisam de perdão, liberar perdão em família. Muitos precisam de muita coisa. E aí, eu quero dizer que nós não devemos esquecer uma verdade. Aí eu perguntei assim: quem quer que o Espírito Santo vai morar na sua casa? Todo mundo disse amém. O lugar do Espírito Santo é em nós, né? Quando Deus fez o homem, Ele fez o corpo, Ele soprou o Espírito de vida. O Espírito de vida é o sopro de vida. Ele soprou. E aí o homem adquiriu a alma vivente que Deus coloca. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, não esqueçam disso hoje. Que seja uma mensagem de 2020 que vocês não esqueçam. O corpo é coisa dessa terra. É por isso que o nosso corpo, ele luta para fazer tudo errado. Não pensem que comigo não é diferente. Eu também tenho todos os dias as minhas lutas. Todos os dias eu também tenho meus pontos fracos. E eu vivo lutando todo o tempo contra meus pontos fracos. Como você tem que lutar também contra os seus. Porque o nosso corpo é coisa da terra. Quando morrer, fica aqui. É por isso que Ele quer impedir a alma. Porque a alma, ela é de Deus. Só tem uma coisa: o corpo já foi decretado que ele fica na terra. O espírito de vida, que é o fôlego, quando a gente morrer, ele volta. Ele é de Deus. Agora a alma, é tu que escolhe para onde ela vai. Não é mãe, nem pai, nem marido, nem esposa. É tu que escolhe. Como que eu vou escolher? Depende da tua trajetória aqui. O que é que tu está fazendo com a tua vida? O que é que tu está fazendo com a tua vida, irmão? E aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o Espírito Santo, ele mora no nosso corpo. Por quê? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas é só isso? Não. Olha só. Se o meu corpo não está sendo templo do Espírito Santo, ele pode estar sendo templo de outra coisa. A Bíblia diz lá em Mateus 12:45: onde não vive o Espírito Santo, vive espíritos imundos. É uma coisa ou outra, irmãos. É uma dura verdade, infelizmente, mas precisa ser dito hoje, porque tem gente aqui que precisa ser liberto. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo não mora numa vida de uma pessoa, o espírito imundo vive lá, e ele sai, ele vai lá fora e ele convida mais 7 espíritos e vê os 8 morar com aquela pessoa. É por isso que tem gente que quando ele aprende a se drogar, ele aprende a roubar, ele aprende a mentir, é muita coisa ao mesmo tempo. Cada um é um espírito opressor. Tem gente que tem 8 e tem gente que tem 18, tem gente que tem muito mais, porque cada vez que o espírito sai, ele traz mais 7. Não sou eu que estou inventando, está lá Mateus 12, você pode estudar e olhar. E esses espíritos, a Bíblia diz que são piores do que aquele que estava. Então eu te pergunto, quem está habitando na tua vida é o Espírito Santo de Deus? Ou você está dando lugar para a serpente fazer com que espírito que seja contrário esteja habitando na tua vida? E aí eu vou dizer para vocês, eu tinha uma filha que há 6 meses atrás ela se foi com 22 anos de idade. Uma menina que fazia uma faculdade de enfermagem, uma menina que não era só porque era minha filha, era uma menina muito bonita, talentosa, com uma voz linda, tocava violão, uma menina a qual eu tinha como única filha, e era minha única filha, foi minha única filha, será minha única filha. Criei no temor da palavra de Deus, criei na escola dominical. Se eu trouxesse as imagens, vocês iam ver
ela trabalhando comigo na obra, na infância. Quando eu era adolescente, cantava no conjunto. Toda vez que eu chego numa igreja que eu vejo os jovens cantarem, os adolescentes, eu lembro logo dela, porque ela cantava também, como vocês. Quantas e quantas vezes teve eventos, culto jovem, acampamento, tudo ela estava no meio. Ela era da frente das coreografias. A tia dela, que era da frente da mocidade, dizia: olha, a tua filha é a melhor da coreografia, eu boto ela só na frente para guiar os outros, porque ela gosta, ela sabe. Então foi uma menina que foi criada assim. E aí passou no vestibular, foi embora para Castanhal para estudar, porque ela foi fazer enfermagem. Bragança não tem curso de enfermagem. Uma coisa que eu oriento os pais hoje, que eu não fiz: pergunta para Deus se Deus quer teu filho fazendo faculdade. Sabe por quê? Porque a gente pensa, irmãos, que o nosso filho só vai se dar bem na vida se ele fizer uma universidade. Não é só esse caminho que existe. Tanto é que os nossos pais não fizeram e nos criaram. Então, ore a Deus: Senhor, é para o meu filho ir para a universidade, porque tem gente que quer muito que o filho se forme. Mas aí o filho vai chegar lá, vai mudar a cabeça totalmente. Se for para o teu filho ser ateu, mas antes de nunca entrar nessa universidade. Eu sei porque eu sou professora da universidade e vivi ali, vivo lá há 15 anos. E vejo muitos filhos de crentes chegar e depois não crer mais nem que Deus existe. Eu fico de queixo caído de ver uma coisa dessa. E a minha filha foi por um caminho parecido com esse, não chegou a ser esse. Mas lá na universidade ela encontra um cara. Esse cara, daquele tipo que tem muitas meninas que olham e que dizem: olha, que cara bacana, descolado, alargador, piercing, todo cheio de tatuagens, para quem gosta de mar de tatuagens. Tem meninas que acham lindo um homem de tatuagem. Ah, porque ele fazia academia, os braços são desse tamanho. E aí tem tatuagem, e o corpo todo marcado. Anda abanando as costas para lá e para cá. E aí, isso chama atenção. E principalmente se tem uma moto, né? No caso desse rapaz, ele tem uma moto. E a minha filha se envolveu de cabeça com isso, eu não sabia. Só tinha um detalhe: ele era viciado em drogas. Ele é, porque ele existe, ele é viciado em drogas, em maconha, em cocaína, em outras coisas. E ele é da Umbanda. A família toda de umbandista, enquanto a nossa família toda de crente, a família toda dele toda de umbandista, de mãe a filho. Aí você imaginou seu filho que você criou na igreja, ele ir para casa do umbandista, dormir na cama do umbandista, comer da comida do umbandista, ficar ali? Aí você pode me dizer: irmã, a senhora discrimina um umbandista? Eu vou dizer para vocês, a Bíblia diz: amai teu próximo como a ti mesmo. Amar não é estar com. Sabe quando a gente ama? Quando a gente convida para ir para a igreja, quando a gente ora por ele, quando a gente pede a Deus salvação. Não tira essa desculpa para andar com ímpio, porque tu vai quebrar a tua cara. É diferente amar de gostar, hein? Meu Deus, então amar não é mais? Sim, amar chega a esse nível espiritual. Se um bandista bater na minha porta, me convidar para alguma coisa que seja, que não seja nada que vá denegrir o evangelho de Cristo, eu vou ouvi-lo. Agora não me convide para ir lá para dentro do terreiro, que eu não vou. A mesma coisa, um drogado te convida: ah, não, é porque é meu amigo, ele é drogado, mas eu não sou. Essa era a conversa dela. Então, irmãos, eu perguntava para ela direto se ela se drogava. Ela dizia que não, ela negava. Até que um dia alguém me ligou e disse: a tua filha está se drogando. Sim, ela pode estar negando, só que ela está se relacionando com esse drogado. E me disse toda a ficha do cara. Nesse dia eu tomei uma decisão muito séria. Eu falei para o meu marido: eu vou buscar ela. Eu vou buscar ela e eu vou colocar uma corda no carro e eu vou buscar ela. Se ela não quiser vir por bem, ela vem amarrada, mas eu vou buscar, porque eu sou mãe. Eu vou defender minha filha, eu vou trazer, eu vou salvar minha filha. Coloquei aquela corda no carro e nós fomos para Castanhal. Chegou lá, eu nem avisei para ela que eu estava ali. Fui para casa da minha prima e disse: olha, eu vim buscar a Franciane, assim, contei tudo. Ela falou: não faça isso. Não
bora na igreja primeiro. Eu, irmãos, eu estava tão irada com aquela situação que eu disse, eu não vou é nada para a igreja. Eu vou é atrás dela. Eu vou pegar ela, ela vai para casa, nem que seja na marra. Ela disse, não, Iraci, calma. Vamos para a igreja. Faz assim, convida ela. Ela não vai querer, inventa qualquer coisa. E eu liguei para ela, eu tô aqui. Onde tu tá? Ai, mãe, onde a senhora tá? Eu vou para tua casa. Não, não tô em casa. Tô na rua, tô com meus amigos. Amigo? Eu já sabia quem era. Volte para casa que eu vou aí lhe pegar. Nós vamos para uma pizzaria comer uma pizza que eu tô aqui. E eu vou para a igreja. Primeiro nós vamos passar na igreja. E assim ela foi, ela se arrumou toda, pegou a Bíblia, chegou lá na igreja com uma saiona lá no pé. E esse negócio de roupa, tem cuidado, que nem sempre esse negócio de estar com uma saiona quer dizer que é crente. Cuidado, a gente tem que ter pudor na roupa. Agora, às vezes, acha que porque está com a saiona lá no pé é crente, não tem nada a ver. Ela pegou, ó, a Bíblia com a saiona dela, botou debaixo do braço, chegou lá na porta da igreja assim, ó, para a pastora. Pai, Senhor, irmã. Eu fiquei olhando aquilo ali. E ela se sentou bem na frente com um monte de jovem. E aí ali ela disse, ela ficou lá e a pastora começou a pregar. A pastora pregou sobre as 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes. E o Senhor começou a usar aquela mulher dizendo, você que está aqui, uma pessoa veio aqui hoje que não é desta igreja e você fuma o baseado, os teus amigos drogados dentro da universidade dizendo, a minha mãe e meu pai não estão vendo, mas Deus está te vendo. E ela baixou a cabeça. Eu comecei a chorar e eu disse, é Deus que está falando. E Deus falou com ela diretamente ali. E aquela menina ficou dura no banco. Terminou, a pastora mandou chamar. Ela não foi lá para frente, ela ficou dura no banco. Quem sabe ela tivesse vindo, tinha tido livramento. Antes de terminar o culto, ela já tinha saído lá para a rua, cutucar o celular para falar, eu acho, com esse rapaz. E eu disse, Deus falou com ela e falou comigo, porque agora eu tenho autoridade como mãe de levá-la para casa amarrada. E eu já ia caminhando lá para a rua quando a pastora disse, ei, fecha a porta aí, ninguém sai. Eu vou orar na cabeça das pessoas, eu quero aquela mulher que vem aqui. Aí eu vim, ela olhou e disse assim, você tem filho? Eu disse, tenho. Cadê seu filho? Eu disse, a minha filha, tá? Olhei ela lá na rua, disse, chama aqui. Aí eu chamei ela assim. E ela lá na fora olhando para mim, pegou, bora. Eu disse, vem aqui. E ela entrou. Aquela irmã olhou para mim e disse, você tem marido? Eu disse, tenho. Cadê o seu marido? Eu disse, está sentado ali. Chamei ele veio. Então ficou aquela pastora, que eu nunca vi na vida. Foi a primeira vez que eu tinha visto. Na minha frente, ela de um lado, meu marido do outro. E a pastora olhou para mim e falou assim, coloque sua mão aqui. Irmã, vem aqui, por favor. Ela fez isso, chamando a irmã só para vocês verem o que foi que aquela pastora fez. Ela disse assim, mostre abra sua mão. E eu fiquei assim olhando. E ela fez isso. Ela disse, o Senhor manda eu te dizer que tu não pode salvar, que é só Ele que vai fazer. E no último momento Ele vai fazer algo. Olhou para ela e disse, querida, Deus manda eu te dizer hoje que Ele vai soltar a tua corda. E tu vais fazer tudo o que tu sonhastes. Tu vai fazer tudo aquilo que tu tinha vontade. Deus hoje solta a tua corda. Mas olhou para mim e disse, mas quando Deus puxar a corda, no último momento ela saberá que ela teve uma mãe que a amou. E ela vai reconhecer Deus como seu suficiente Salvador. Irmãos, eu saí daquele lugar arrasada, porque eu queria ter pegado a minha filha, salvado a minha filha. O próprio Deus disse não. Só que eu
nós entramos no carro e eu vim para Bragança chorando na estrada toda, ouvindo ele e dizendo: Deus, por que tu não deixa eu levar minha filha? Porque, Senhor, tu deixaste eu deixar ela na mão dessas pessoas. Mas tu sabes, Deus. E eu vim embora. Quando eu cheguei, eu comecei a fazer uma campanha numa igreja perto de casa. E aquilo era carnaval de 2019. Enquanto eu fazia a campanha, minha filha dançava no carnaval de Castanhal. Ela foi para o APU e ela passou 5 dias no carnaval, todos os dias, todas as noites, fumando, eu acho que bebendo, fazendo tudo o que ela sempre sonhou. Ela aproveitou bastante aquele momento, porque depois eu chorei com ela e contei para ela o que eu fui fazer. E eu via a revolta, eu via o ódio. Quando a pessoa está longe de Deus e começa a ficar longe da família, ela não quer ouvir pai, mãe, avô, avó, tomar raiva de todos, falar mal da família. E eu via tudo isso nela. Então eu fiz aquela campanha e a minha filha passou o resto do ano, de julho a dezembro, por conta própria. Ela chegou a sair de casa, eles mudaram ela de casa, ela passou de casa em casa, passou umas 5, 6 casas pulando de um para um. E aí eu quero te dizer aqui, jovem, tem alguém aqui que pensa em sair da casa do seu pai? Não faça isso. Você não tem amigo. Os amigos que dizem: se tu sair, tu vai ter, eu vou te ajudar, eles vão fazer como fizeram com a minha filha. Sai. Quando você sai, ele começa a te botar da casa dele e você vai passar de uma casa para outra, de uma casa para outra, porque a desobediência não vai levar você a se dar bem. A liberdade para querer se drogar, beber, fumar, ir para prostituição, você ficar por conta própria, ela leva a um fim muito triste. E quando foi final do ano, eu lembro que no Natal, próximo assim, esse período, quando foi dia 24, ela me liga que vinha almoçar comigo. Eu fiquei 6 meses sem saber notícia da minha filha. Ela não dava notícia alguma. Quando foi no Natal, ela resolveu vir e veio almoçar conosco, almoçou com a gente. E nesse mesmo dia, ela me pediu para comprar roupa para ela. Eu via ela magra. Eu soube que ela tinha trabalhado numa pizzaria para comprar comida. Que antes de sair, ela disse assim: eu quero ficar por conta própria. Eu quero fazer minha vida. Eu quero experimentar. Me deixa em paz. Me deixa experimentar, por favor. Por favor. E aí, a rodada de amigos, né? Do mal. Quando foi nesse dia, ela veio almoçar. Eu falei: você não vai ficar no Natal comigo? Ela disse: não. Eu disse: mas vem dia 31, porque é meu aniversário, 31 de dezembro. Aí ela disse: mãe, eu quero lhe pedir uma coisa. Por favor, deixa eu passar esse ano novo na praia, porque o meu sonho era passar o ano novo numa praia com meus amigos, aproveitando a vida numa ilha deserta, numa praia. E eles vão fazer um grupo grande para nós irmos para uma praia que é do outro lado de uma ilha, a ilha de Maiandeua. E eu não vou para o seu aniversário. Esse ano de 2019, eu não vou para o seu aniversário. Mas em 2020 eu vou estar. Mal ela sabia que ela não ia estar, irmãos. Jovem, não pensa que você é novo, porque você tem vida tão fácil, que você pode fazer o que quer. Depois eu olhei nas redes sociais a foto da minha filha com uma lata de cerveja embaixo de cócoras e um monte desses falsos amigos me rodeando, cada um fazendo um sinal, cada um com a sua lata de cerveja na mão. Eu passei a virada de ano com a minha família, festejando meu aniversário. Minha tia veio, minhas primas de longe, todo mundo perguntava por ela. E eu inventava 1000 desculpas para não dizer que a minha filha estava no submundo, querendo aproveitar o mundo como ela sonhou.
Quando foi em janeiro de 2020, ela me liga e diz: mãe, vem me buscar. Esse cara está acabando com o meu psicológico. E eu rápido peguei o carro com meu marido e fomos buscar, felizes da vida. Quando nós chegamos lá, encontramos uma menina raquítica, sem sapato, sem roupa, sem nada do que nós temos, que tinha vendido tudo. Tudo. Já pensou você dar sapato para o seu filho e quando você for, seu filho tem uma havaiana no pé? Seu filho está com um shortinho toco de 1 palmo, uma blusinha e dizer: eu não tenho roupa. Vendeu tudo, deu tudo, acabou com tudo. E eu trouxe de volta para casa, eu comprei roupa, levei minha filha, eu disse: quando chegar em casa eu vou te dar comida, eu vou fazer um peixe, eu vou te dar tudo. E dei tudo de novo, irmãos, porque mãe e pai é que ama. São os seus pais que amam vocês. Ninguém ama mais do que os seus pais, meus queridos. Não pense. Não pense. Não existe. E você pensa que ela suportou? Porque a droga já falava mais alto.